Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite, público presente, e boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela TV Web e pela TV Assembleia. Daremos início a mais uma sessão ordinária deste dia 17 de junho de 2013. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Amarildo Araújo, Ângelo César Lucas, Celso Andreó, Claudemir Souza, Erildo Denadai, Ilma Crisóstomo, Itamar Alves Freire, Jaqueline Moraes, Joel Perovano, Jocelino Miguel presente, Zé do Miguel, Messias Donato, Marcos Brunos Bastos, Osés Lopes de Faria, Pedro Henrique, Roberto Rodrigues Amorim, Robson Schaefer, Sérgio Camilo, Wellington Silva. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do versículo bíblico. Senhor empobrece e enriquece, baixa e também exalta. Samuel, capítulo 2, versículo 27. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata. Ata da 30ª sessão ordinária do exercício legislativo de 2013. 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 13 de maio de 2013. Às 18 horas do dia 13 de maio de 2013, no plenário Vicente Santoro Fantini, situado na BR-262, quilômetro 3.5, em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo. Sob a presidência do vereador Marcos Brunos Bastos, primeiro secretário, vereador Jocelino Miguel da Silva, e segundo secretário, Robson Schaefer. Procedeu-se a chamada para verificação de quórum e abertura dos trabalhos com a presença do vereador Amarildo Araújo, Ângelo César Lucas, Celso Andreó, Claudemir Souza Obi, Erildo Denadai, Ilma Crisóstomo Siqueira, Itamar Alves Freire, Jaqueline Moraes da Silva, Joel Gabriel Perovano, Jocelyn Miguel da Silva, José Antônio Pereira Caldas, Zé do Miguel, Manuel Messias Donato, Marcos Brunos Bastos, professor Marcos Brunos, Osés Lopes de Faria, Pedro Henrique da Silva, Robson Rodrigues de Amorim, Robson Schaefer, Sérgio Camilo Gomes, Wellington Silva. Havendo o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão em nome de Deus. Solicitou ao primeiro secretário que ele fizesse a leitura da bíblica. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendem. Lucas capítulo 8, versículo 10. Em seguida foi solicitado a leitura do expediente, do que constou o projeto de lei PMC 03/2013, autoriza o Executivo a conceder reajuste de vencimento aos servidores municipais, projeto de lei PMC número 09/2013, institui normas administrativas específicas para inscrições de protestos, juizamento de dívidas ativas, Fazenda Pública Municipal. Encaminhado às comissões de Justiça, Finanças, projeto de lei de CMC número 137/2013 do vereador Celso Andreó, projeto de lei CMC 138, 139, 141, 142, 2013 do vereador Itamar Alves Freire, projeto de lei do CMC do 143, 144, 2013 da vereadora Jaqueline Moraes da Silva, projeto de lei CMC 129, 2013 do vereador Joel Gabriel Perovano, projeto de lei CMC 140, 2013 do vereador Marcos Brunos Bastos,
Projeto de lei de resolução CMC 009-0011-2013 do vereador Celso Andreon, e todos os projetos de lei foram encaminhados para as suas devidas comissões. Projeto de lei, decreto legislativo, aumento enumerados no 076 a 131, 2013, concedendo título do dia da enfermagem, e de 086 a 134, concedendo a título aos 15 anos da ASPEL. Foram encaminhados às comissões legislativas, justiça e redação final. Requerimento 097/98, 2013, do vereador Claudemir Souza. Requerimento do vereador 96/2013, do vereador Messias Donato. Indicações número 862, 863, 864, 865, 866, 2013, do vereador Itamar Freire. Indicações 655, 692, 693, 694, 695, 2013, do vereadora Ilma Crisóstomo. Indicação 877, 878, 879, 880, 881, 2013, do vereador Jaqueline Moraes. Indicação 855, 2013, do vereador Zé Dom Miguel. Indicação 627, 628, 629, 630, 634, 2013, do vereador Messias Donato. Inscrição 799, 895, 896, 897, 934, 2013, do vereador Zé Lopes de Faria. Indicação 204, 222, 223, 224, 2245, 2013, do vereador Robson Rodrigues de Amorim. Indicação 876, 2013, do vereador Robson Schaefer. Indicação 371, 372, 373, 374, 375, 2013, do vereador Wellington Silva. Essas proposições foram encaminhadas para a ordem do dia pelo senhor presidente. Outros. Prefeito Municipal de Cariacica, processo 2064-2013, encaminha a essa Casa de Leis, a Comissão de Saúde e Educação, as prestações de contas do recurso aplicado na educação Fundeb e na saúde ciente, Tribunal Livre, processo 2013 do vereador Messias Donato, solicita a Tribuna Livre para os coordenador estadual da política sobre a droga ao senhor líder Ledir Porto, que explanou sobre o assunto, e encerrando o expediente do dia, o senhor presidente anunciou a hora dos oradores. Concedeu a palavra ao vereador devidamente inscrito. Fizeram uso da palavra os vereadores Robson Schaefer, Messias Donato, José Lopes de Faria, Celso Andreon. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encaminhou a todos para a próxima sessão extraordinária em horário regimental e encerrou a sessão em nome de Deus. Para constar, Eulília Cristina da Silva Vitoraz, redatora da ata e plenário livre, apresento após lida, discutida, aprovada, será devidamente assinado pelo presidente, primeiro secretário, segundo secretário da mesa diretora. Coloco a ata em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Veto. Mensagem 20.02/2013, veto total. Veto total do projeto de lei número 23/2013, que autoriza o Executivo a celebrar convênios com as entidades educacionais privadas de ensino. Encaminho à Comissão de Justiça. Projeto de lei do Executivo.
Projeto de Lei PMC 017/2013. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com entidades de ensino do município de Cariacica. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Finanças. Projeto de Lei PMC 018/2013. Altera a redação do artigo 18 da Lei número 4992, da outras providências sobre a contratação temporária. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Finanças. Projeto de Lei do Legislativo, vereador Amarildo Araújo. Projeto de Lei CMC 181/2013. Denomina Rua José Domingos Guastes a via pública conhecida como Rua D, bairro Santana. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de Lei CMC 182/2013. Cria o Programa de Conservação de Uso Racional da Água nas edificações Proágua. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de Lei CMC 186. Denomina a Escola Municipal Guilhermes de Almeida Filho a Escola Municipal de Ensino Fundamental de Rosa da Penha. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Meio Ambiente. Vereador Erildo Denadai. Projeto de Lei 152/2013. Regulamenta a construção de reformas das calçadas do município de Cariacica, de forma a atender aos princípios básicos da acessibilidade. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Obras. Vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira, projeto de lei CMC 187/2013. Institui o projeto Saúde Mais. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Saúde. Projeto de lei CMC 188/2013. Institui o Dia do Cozinheiro. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de lei CMC. Vereadora Jaqueline Moraes da Silva. Projeto de lei CMC 198/2013. Obriga a adaptação de caixas registradoras de supermercado, hipermercados ou similares para usuário cadeirantes. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Educação. Vereador João Gabriel Perovano, projeto de lei CMC 167/2013. Denomina Rua Ubaldo Gomes a via pública conhecida como Rua B, bairro Santana. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de lei CMC 185/2013. Institui a introdução ao estudo do direito constitucional em todas as escolas do município. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Educação. Vereador Messias Donato, projeto de lei 196/2013. Dispõe sobre a fixação de cartazes informativos nas escolas da rede pública com telefone dos conselhos tutelares, Delegacia da Mulher, Direitos Humanos, especializado em crimes contra criança e adolescente, Disque 100. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Educação. Projeto de lei CMC 197/2013. Institui no calendário oficial de Cariacica o Dia do Jovem Cristão. Encaminha a Comissão de Justiça. Vereador Osé Lopes de Faria. Projeto de lei 180. Dispõe sobre a instalação de sinal sonoro nos semáforos já existentes no município e nos que foram instalados para
atender às necessidades dos deficientes visuais. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Educação. Projeto de Lei 183/2013 dispõe sobre a criação do projeto Mamãe Carinhosa no âmbito da Secretaria de Saúde. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Saúde. Projeto de Lei, e Decreto Legislativo do Dia do Pastor. Qual? Fazer uma sugestão ao presidente aqui. Espera um pouquinho. Qual delas? Já leu, já. Já leu. Pode ir. Isso. Vereador Amarildo Araújo. Concede o título de honra ao mérito ao Joneir Ribeiro da Silva. Marcos Santos Pimentel. Não, tem que aprovar em plenário, você pode ler tudo junto. Eu, antes, solicito ao secretário, mas vamos a consultar o plenário se a gente pode ler todos os nomes juntos. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vai. Vereador Ângelo César Lucas. Wilson Pereira Franco. Roberto Carlos Santos. Vereador Erildo Denadai. Adilson Souza dos Santos. Itamar Alves Freire. Lorival Antônio da Silva. João Manuel Rodrigues. Gildson Santos de Freitas. Carlos Roberto Souza Silva. Erildo Delfino. Manuel Viana de Oliveira. Miguel Lopes da Cruz. Paulo Silva Gomes Lemos. Robson Belisário Couto. Wallace Luiz da Silva. Vereador Jaquelina Moraes da Silva. Carlos Luiz da Silva. De Jonas Mendes Rangel. Vereador José Antônio Pereira Calda, o Zé do Miguel. Eliquério de Leibas. Benedito Floriano Pereira. Vereador Messias Donato. Maria Madalena Santos Silva. Osiel Amaro Dias. Juarez do Nascimento. Shirley dos Santos Dávila. Wallace Barreto Cunha. José Roberto Jacó. Alcino de Souza Custódio. Geraldo Filomeno Coelho. Olavo José Martins. Vereador Zé Lopes de Faria. Robson Camargo. José Gino de Souza. Sérgio dos Santos. Mariano Silveriano de Siqueira. Wagner de Souza Silva. Comenda Mochuara. Encaminho a Comissão de Justiça. Comenda Mochuara. Câmara Municipal de Cariacica, processo número 2908/2013. Concede comenda Mochuara ao Colégio Lusíada, em comemoração aos 123 anos de emancipação política do município de Cariacica. Nós vamos mais uma vez ler as indicações em conjunto. Comenda, processo 2909. Concede comenda Mochuara ao Centro Educacional
Comunitário, REAME. Associação de Pastores Líderes Evangélicos, município de Cariacica. Prefeito Geraldo Luzias Júnior de Oliveira, Juninho. Encaminha a Comissão de Justiça. Moção. Vereador Jaqueline Moraes Robson Schaefer concede a moção de congratulação ao Instituto de Pesquisa e de Documentação de Cariacica, IPEDOC. Na pessoa do senhor Orlando Dalla Piccola, pela obra 7 pessoas da Câmara de Cariacica e o quadro plenário da Câmara em 1947 a 1978. Moção a senhora Orlandina, do IPEDOC. Encaminha a ordem do dia. Tá. Vereador Erildo Nadai. Só um minuto. Vamos abrir a partir de agora o livro dos oradores. Solicito ao Executivo Municipal informar sobre a reinício das obras aprovadas no OP 2010 a respeito da desapropriação da área de construção da praça do bairro Retiro Saudoso. Encaminho a ordem do dia. Vereador Robson Schaefer, solicito ao Executivo Municipal informações referentes às despesas com manutenção mecânicas da frota do Executivo. Quais as oficinas credenciadas no ano de 2012-2013? Planilha detalhada com informações dos serviços realizados no seu custo para a municipalidade, especificando o veículo por modelo e ano e placa. Encaminha a ordem do dia. Pelo Sérgio Camilo, requerimento 122/2013. Solicito ao Executivo Municipal as informações referentes à contratação da empresa SVA Vigilância Armadas. Cópia do contrato firmado com a gestão do ex-prefeito Helder Salomão, valor recebido anualmente, cópia dos documentos que provem o pagamento, cópia dos documentos de pagamentos mensalmente, se houve renovação do contrato, quais os critérios, cópia do documento de renovação, se houve solicitação para a contratação da empresa na gestão do ex-prefeito Helder Salomão e quais as empresas participaram. Com cópia desses documentos, cópia de documentos que provem qual valor cada empresa apresentou, se houve publicação de edital, cópia da rescisão de contratos, quantos funcionários prestavam serviço para a prefeitura, valor que cada funcionário recebia e documentos de pagamentos, se recebiam 13º salário e férias, se a empresa estava apta com a Secretaria de Segurança Pública Estadual e com a Polícia Federal, cópia de documentos que comprovem cópia do certificado e regularização das empresas, qual o prazo de contrato com a Prefeitura e cópia de documentos, nome dos funcionários do Executivo que participaram da licitação, quais eram o efetivo, comissionados, cópia das nomeações, exonerações e qual a gratificação recebida a cada um, número total de funcionário comissionado da Prefeitura, cópia das nomeações, exonerações e cópia dos documentos dos comissionados que comprovavam um a um, valor recebido, cópia de documentos que
aprovam o valor que cada funcionário recebeu, além do pagamento normal, cópia de documento e de pequenas compras e pagamentos e efeitos, se houve renovação do contrato na gestão atual, critérios atualizados ou houve licitação para escolha, da empresa, prestado serviço de segurança, cópia do documento e apresentado pela empresa no valor que cada um apresentou, cópia da publicação do edital da SVA, vai prestar serviço de vídeo monitoramento para a prefeitura, cópia dos documentos e critérios usados na escolha. Indicações. Encaminho a ordem do dia. Indicação. Vereador Amarildo Araújo. Câmara de vídeo monitoramento na Avenida América, bairro Jardim América. Vereador Ângelo César Lucas. Reforma do posto de saúde do bairro Mucuri. Encaminho a ordem do dia. Vereador Erildo Denadai. Indicação 1126. Recapeamento asfalto da Avenida Espírito Santo, no bairro Jardim Campo Grande. Encaminho a ordem do dia. Vereador Itamar Alves Freire. 1067. Construção de praça no bairro Nova Esperança 2. Encaminho a ordem do dia. Vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira. Indicação 1035. Construção de um ginásio poliesportivo no local onde se instalava o antigo Clube Nacional, bairro São Francisco. Encaminho a ordem do dia. Jaqueline Moraes da Silva. Indicação 1019. Manilhamento de vala e nivelamento do terreno situado na Avenida Muxuara, próxima à escola Elvira Benedita, bairros Novo Brasil. Encaminho a ordem do dia. Vereador Gabriel Joel Perovano. 1129 a indicação. Drenagem e pavimentação na rua do ex-combatente no bairro Flechal 1. Encaminho a ordem do dia. Vereador José Miguel da Silva. 1103. Drenagem e pavimentação na rua Espírito Santo, no bairro Sotelândia. Encaminho a ordem do dia. Vereador José Antônio Miguel, José, é o Zé do Miguel, né? Indicação 1073. Implantação de 100 manilhas na rua Venceslaus Braz, no bairro Expedito. Encaminho a ordem do dia. Vereador Messias Donato. 0681, indicação. Drenagem e pavimentação asfáltica na rua Paraju, no bairro Campo Belo. Encaminho a ordem do dia. Vereador Marcos Brunos Bastos. 1119. Luminárias para um poste da rua da Alegria, no bairro Presidente Médici. Encaminho a ordem do dia. Vereador Zé Lopes de Faria. 0795, indicação. Drenagem e pavimentação da rua Vinícius de Moraes, no bairro Nelson Ramos 2. Encaminha a ordem do dia. Roberto Amorim, 0505-2013. Recapeamento asfáltico na rua 2, no bairro Antônio Ferreira Borges. Encaminha a ordem do dia. Robson Schaefer, vereador. 1096, indicação. Construção da praça do bairro Itacibá. Encaminha a ordem do dia. Vereador Wellington Silva. Indicação 083-2013. Sepultura perpétua para Edivaldo Moura no cemitério de São Jorge. Encaminha a ordem do dia. Prefeitura Municipal de Cariacica, outros. Prefeitura Municipal de Cariacica, processo 2785-2013. Encaminha a Câmara e a Comissão de Saúde e Educação o balancete do Fundeb
e da Saúde referente ao mês de abril de 2013. Ciente. Processo 2906 encaminha a Câmara e a avaliação do PPA 2012 em 2 volumes. Ciente. Tribuna livre. Processo 2507-2013. O vereador Amarildo Araújo solicita a tribuna livre para o senhor Jadir José Pela, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, CETPES, né? Acho que é isso. A explanar sobre o Programa Estadual de Qualificação Profissional, Cariacica, 17 de junho de 2013. A Câmara Municipal recebe hoje aqui para a Tribuna Livre o senhor secretário Jadir José Pela, secretário do Estado de Ciência e Tecnologia. O secretário se encontra no auditório do plenário. O seu secretário já se encontra aqui. Eu convido aqui os vereadores Amarildo Araújo e o vereador Oséias Lopes que conduzam aqui o senhor secretário, acompanhem o senhor secretário até a tribuna para que ele faça uso do tempo regimental de 15 minutos na Câmara Municipal de Cariacica. Então, Marcão fica lá de 6 a 7 e a gente tenta seguir. Ok? Fique à vontade. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Quero saudar o nosso presidente Marcos Bruno e a vice-presidente Jaqueline Moraes, em nome dos dois, por conta do tempo que nós temos aqui, dos 15 minutos regimentais, mas não podia deixar de agradecer os vereadores Bi e Amarildo, né, em nome de todos vocês, todos os vereadores, a nossa alegria de poder vir aqui participar neste plenário, saudar também as pessoas que estão nos assistindo e dizer que, como cariaciquense, né, como morador aqui do nosso Cruzeiro do Sul, vizinho do Bi, e há muitos anos trabalhando na educação profissional do Estado do Espírito Santo, principalmente na nossa rede federal, das escolas técnicas federais, depois do Cefet, o IFES, e agora tendo a oportunidade de trabalhar com o nosso governador Renato Casagrande, na nossa secretaria, né, que tem um nome muito grande, que é Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho. Então, dentro dos 15 minutos, eu vou dividir aqui o meu tempo, falar geral, em linhas gerais, do que nós estamos fazendo no nosso Estado e tirar uma parte desse tempo para a gente falar um pouco daquilo que nós estamos fazendo no município de Cariacica. Primeiro, a nossa secretaria ela tem, eu poderia dizer, com três secretarias, né? Uma parte que é Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem toda uma atividade voltada para as atividades científicas, né? Como parques, polos, incubadoras, a Lei de Inovação que foi instituída, o Fundo de Inovação, que é uma regulamentação agora recente, e tem assim, todo um encaminhamento para as atividades científicas e tecnológicas. Por exemplo, a atuação da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, né, que tem uma atividade toda desenvolvida em pesquisa e desenvolvimento, e a parte de inovação desenvolvida principalmente com a nossa Lei de Inovação e Fundo de Inovação. Então, essa é uma primeira parte da nossa secretaria, que é muito importante,
e temos desenvolvido, como falei, diversas ações nessa área, e principalmente na parceria com o governo federal, nas ações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Uma atividade também que é importante nessa área, que é a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia. É uma semana que nós estamos colocando, pelo menos a previsão de colocar neste ano, mais de 100 mil pessoas, pelo menos a proposta 100 mil pessoas, para apresentar, né, as instituições com as suas inovações, né, com seus projetos, mas em especial tratar da questão da popularização da ciência, que é levar jovens do ensino fundamental e médio para que participem dessa semana, já que é um evento, como eu falei, grandioso, que tem, né, esta principal função, que é a questão da popularização da ciência. Ciência, tecnologia e inovação, eu acredito, aliado à educação, é o futuro do nosso país, do nosso estado, aqui do nosso município. Então, esse assunto de ciência e tecnologia, então, é uma atividade importante. E tem também o CEPID, que os senhores recentemente aqui aprovaram, que é o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que é o primeiro centro de pesquisa que será implantado no Espírito Santo, que é o que foi tratado aqui semana passada, que vai ser aqui o de Cariacica. Depois eu entro um pouco mais nessa questão do CEPID, mas apenas mostrando que essa parte de Ciência, Tecnologia e Inovação são diversas atividades da nossa secretaria. Segunda atividade, que é a educação profissional. E aí eu estou falando de formação profissional e aquilo que estabelece a lei, principalmente o decreto 5154, as pessoas que militam na área da educação profissional conhecem esse decreto e sabem que lá, quando eu falo de educação profissional, eu estou falando de formação inicial e continuada, que são cursos que normalmente são oferecidos às comunidades ou aos trabalhadores, né, num formato em que você não tem necessidade de escolaridade e que normalmente giram em torno de 200 horas, 160 horas, 200 horas, 300 horas, dependendo do formato desses cursos. Normalmente 3 meses, 4 meses, não mais do que 4 meses de formação profissional. E é uma área que na legislação não tem regulamentação, né, tem apenas uma indicação do Pronatec, que estabelece carga horária dos cursos que são ofertados. Tem também os cursos técnicos, e aí tem regulamentação, todos que trabalham nessa área. As possibilidades de formação profissional são cursos técnicos integrados, né, ao ensino médio, cursos subsequentes para aqueles que já têm o ensino médio, né, e cursos concomitantes são aqueles que você faz frequentando o ensino médio e frequentando o ensino técnico. Cursos técnicos, eles giram em torno de 1.000 a 1.200 horas. A área da indústria, por exemplo, são cursos de 1.200 horas e normalmente são ofertados em 2 anos. A nossa secretaria tem essa responsabilidade de coordenar as ações da educação profissional no Estado do Espírito Santo, tanto de formação inicial e continuada, quanto dos cursos técnicos. Por isso é que nós temos instituído no nosso Estado a Rede Formar, que é exatamente essa rede que coordena essas ações no Estado do Espírito Santo, e aí envolvendo mais de 22 instituições que oferecem educação profissional, tanto de formação inicial continuada, quanto da questão dos cursos técnicos, nas modalidades que foram ditas aqui, presenciais e à distância. Também existem projetos, nossos projetos, que nós estamos oferecendo também ensino à distância. E aí vem uma terceira discussão nessa lei, nesse decreto 5154, que é a questão da formação de graduação na área tecnológica, de graduação e pós-graduação na área tecnológica. Essa é uma discussão muito importante no nosso Estado. Nós temos hoje um quantitativo de alunos frequentando o ensino superior no Espírito Santo, muito aquém daquilo né, da necessidade que nós temos para pensar num Estado, né, ou num município, ou num país desenvolvido tecnologicamente, ou seja, científico e tecnologicamente, ou seja, para fazermos o crescimento, como eu falei, é importante a gente desenvolver todos os nossos projetos na área da educação, ciência, tecnologia e inovação. E aí, quando nós olhamos para os números da graduação, os números são muito baixos
e é necessário que a gente faça em ações, né? Eu acredito que a educação profissional de nível técnico, nós temos um número razoável, nós temos hoje em torno de 30 mil alunos fazendo ensino técnico no Espírito Santo, presenciais, e mais um quantitativo de alunos fazendo ensino à distância. No caso do nosso estado, nós temos 1.500 alunos matriculados no ensino técnico, mas se nós olharmos para o ensino superior, nós temos menos de 20 mil alunos entre 18 e 24 anos frequentando o ensino superior na escola pública. Então, é uma necessidade, uma discussão que a gente precisa fazer. Então, a educação, e aí olhando para todas as áreas, né, para o campo e para a cidade, olhando para todas as formações, daquilo que que eu gosto de falar, que é verticalizar, viu, Hélio, a educação profissional, olhar para a formação de um carpinteiro, de um eletricista, de um soldador, né, de um curso de formação inicial e continuada, como nós temos o Profic Mulher, né, para um pedreiro, né, e olhar para técnicos, tecnólogos, engenheiros, bacharéis, né, mestres e doutores, que é a ação que a nossa secretaria, através da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, desenvolve, que são os projetos de pesquisa e desenvolvimento, mais voltado para mestrados e doutorado. Então, essa é uma atividade que tem um significado importante, principalmente se nós olharmos para as instituições que nós temos. No caso, aqui de Cariacica, nós temos uma instituição muito importante de formação profissional, que é o Instituto Federal, né, que é o antigo Cefet, a antiga Escola Técnica Federal, que está em processo de implantação, né, mas é uma instituição que tem um pouco esse caráter, né, apesar de que não ter entrado muito na questão da formação inicial continuada, mas formar técnicos, forma professores, forma mestres, né, vai formar doutores, né, mas forma engenheiros, né. Aqui no IFES, aqui do município, está seguindo mais ou menos esse caminho, e uma tendência que verticaliza a formação profissional. O nosso projeto das escolas de educação profissional, elas têm um caráter mais profundo, principalmente na formação inicial e continuada, porque nós estamos olhando para a população mais carente do nosso estado, do nosso município. E aqui no município, por exemplo, nós temos entre o Profic, que é um programa de formação inicial e continuada para as mulheres, e também um programa nosso de formação em outras áreas, por exemplo, da construção civil, nós temos em torno de 2.000 pessoas sendo qualificadas aqui no nosso município. Então, educação profissional, nesse formato, presidente, que nós estamos trabalhando, verticalizando essa formação, né, e, como eu falei, olhando para todas as áreas. Eu não sei se os senhores aqui têm conhecimento, mas a principal área que a gente consegue emprego, ou seja, tem uma necessidade de emprego, é principalmente na área de serviço, né? A área de serviço é muito forte no estado do Espírito Santo. E o nosso projeto nessa área do formação inicial continuada e técnico, nós estamos trabalhando para até 2014 formar 160 mil pessoas no estado do Espírito Santo. A gente ouve muito aí nas discussões do dia a dia que falta mão de obra, né? É comum a gente ouvir essa conversa aí. Na minha opinião, não falta mão de obra. Na minha opinião, falta planejamento, né? Se nós sabemos que nós temos um projeto de implantação de uma grande empresa, de uma grande instituição, sim, você precisa planejar as ações, né, de formação profissional, das necessidades que você tem da formação profissional, para que você ocupe os cargos ou as vagas de emprego que estão surgindo naquele empreendimento. Então, eu já tive, na minha condição lá de diretor do Cefet, que eu fui, eu recebi uma grande empresa que, num determinado dia, me pediu que nós apresentássemos lá 100 cadistas. Foram lá, numa semana, eu quero 100 cadistas, diretor. Eu falei, mas como que nós vamos lhe arranjar 100 cadistas se o senhor nunca me pediu 100 cadistas? Né? Um profissional, né, assim, você forma, aí põe o cara no freezer, né, e o dia que a empresa vai precisar do cara, você põe no micro-ondas e entrega. Não existe isso. Então, o que precisa, nessa questão da formação profissional, é a gente planejar as ações da educação profissional, dos investimentos nas áreas variadas que nós temos no nosso estado do Espírito Santo.
Eu preciso também falar um pouco da área do trabalho. Então, vocês viram que na educação é bem amplo, né? Eu estou falando de pós, eu estou falando de graduação, estou falando de cursos técnicos, estou falando das engenharias, estou falando dos bacharéis, estou falando principalmente da formação de professores, que é uma grande necessidade que nós temos no Brasil, mas em especial no Espírito Santo é preciso que a gente faça investimento para formar professores, principalmente na área de ciências, né? Física, química, biologia, né? E matemática, ou seja, ciências e matemática. Então, tem uma necessidade muito forte nessa área. Então, a educação, vocês viram que o mundo, né, é o limite para a gente fazer essa atuação. Depois, a área do trabalho, e aí nós temos o Cine aqui de Cariacica, que está vinculado a nós e tem uma atuação muito forte, que nós atendemos em torno de 700 pessoas dia, aqui no Cine de Cariacica, ali no Face a Face, e uma preocupação muito forte nossa também na capacitação das pessoas que buscam esse Cine. Não sei se os senhores devem estar acompanhando, né, mas na terceira vez que um trabalhador busca o seguro-desemprego, né, nos últimos 10 anos, é oferecido a ele uma formação profissional dentro do programa do Pronatec, né, que é um programa nacional de acesso ao ensino técnico. Então, tem toda uma atividade, como vocês estão vendo, na área do trabalho, também para a formação profissional, e é uma atividade muito forte aqui no município, desenvolvido pelos nossos cines, né? Aqui em Cariacica, por exemplo, nós temos um programa Nossa Bolsa, que tem um pouco mais de 430 alunos que estão no programa Nossa Bolsa, que tem instituições aqui de ensino, né, nós estamos colocando alunos no programa Nossa Bolsa, alunos de escola pública, e esse ano, para vocês terem uma ideia, foram 2.000 vagas do programa Nossa Bolsa, e nós temos 430 alunos matriculados no programa Nossa Bolsa, aqui de Cariacica, participando das instituições aqui do município, né? Aqui no município ainda falei pouco mais do CEPID, que é o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, como o primeiro centro de pesquisa, que envolve o IFES, né, o IEMA, que envolve a UFES, são 7 laboratórios, né, que vai da área de água, na área, por exemplo, de ensaios não destrutivos, né, na área de cidades digitais. Então, são laboratórios com um alto, né, nível na área científica e tecnológica. E todo mundo sabe, né, que a nossa atividade, quando eu falo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, eu estou falando transformar em negócio, né? Ninguém pesquisa e guarda no armário. Existe essa possibilidade, né, de você pesquisar e naquele momento não ter uma aplicação. Eu fico imaginando, por exemplo, o raio laser. Quem inventou o raio laser? Será que no mesmo dia ele conseguiu achar uma aplicação? E hoje tem N aplicações do raio laser. Imagino, assim, sem pesquisar, sem fazer uma análise melhor, mas quem inventou o raio laser, não sei há quantos anos foi, certamente essa pessoa não viu muita aplicação do raio laser. Hoje, todos nós estamos vendo muitas aplicações por raio laser. Apenas um exemplo muito genérico, né, para que vocês assim, entendam e saibam, por exemplo, que esses 7 laboratórios que estão sendo, está em processo, né, os senhores aprovaram, nós vamos agora para a licitação, e a previsão nossa, 2014, é que esses laboratórios estejam prontos. São mais ou menos 20 milhões que serão investidos nesse laboratório, entre construir, equipar e imobiliar. Então, eu sei que meu tempo já está passando aí dos 15 minutos, né? Não sei se tem 1 minuto. 20... Olha lá o pó de inovação. Veio o anterior aí aqui de Cariacica. Esse aí é o Centro de Inovação de Vitória, que é esse projeto aí. Depois tem um polo de inovação da Serra, né, que vai entrar nessa parte, principalmente de TIC, tecnologia de inovação e de comunicação, né? Nós temos esse aqui, que é o nosso Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento de Pesquisa do Espírito Santo, que vocês podem verificar ali. É uma obra muito bonita, né? Vocês viram aqui o projeto pronto, o executivo pronto, ou seja, o projeto prontinho, né, para a licitação. E em cima dessa base de polo, parques, né, incubadoras, e nessas parcerias com as instituições, principalmente na área
da pesquisa e desenvolvimento é que nós vamos fazer a diferença no nosso estado. E Cariacica, como vocês viram aí, como o primeiro centro, né, vai sair bem, né, nesse momento de crescimento do nosso estado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, secretário. Mas, antes ainda do encerramento, eu ficar se alguns colegas vereadores, né, se habilitam a fazer algum tipo de pergunta. Vereador Ângelo César Lucas. Hoje estamos aqui com o senhor secretário Jadir Pella, Secretaria do Estado do Espírito Santo. Pergunta fácil, César, por favor, vereador. Boa noite, quero cumprimentar a mesa em nome do presidente Marcos Bruno, os meus amigos aqui, colegas, né, e amigos vereadores, as pessoas, eu queria cumprimentar o Índio em nome do PSB. Jadir é um amigo de longas datas, né? Nós estivemos junto na campanha do CREA lá, que perdemos poucos votos, né? Seria um excelente nome para administrar a casa lá no CREA. Mas, professor, eu queria fazer uma pergunta em cima a gente vem brigando muito, sabemos que nós somos um país ainda de terceiro mundo, que a gente briga muito pela área tecnológica, a mão de obra, uma resposta mais rápida. A população ela pede isso, né? Então, a área tecnológica, a área de engenharia, o senhor falou muito bem. Mas a gente tinha que começar a investir mais, nem em termos de Estado, né, em termos de Brasil, na área de ciências e, principalmente, avançar muito mais, entendeu? Na inovação, né, que a gente chama de pesquisa, né? Que a gente sabe que ainda estamos muito atrás ainda e nós temos bastante mão de obra importada para fora do país, que são os nossos pesquisadores. Muito feliz o seu comentário sobre o raio-laser. Mas eu queria, era mais uma colocação. O que hoje o Estado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ela tem avançado nessa pesquisa, em busca de uma tecnologia melhor, de uma qualidade, para que a gente possa ter aqui dentro, conseguir manter os nossos pesquisadores, não deixar todo mundo embora, porque um país de terceiro mundo ele precisa de uma tecnologia mais forte. Então, eu queria saber o que nós temos hoje em termos de Estado, se tem uma preocupação muito maior para buscar essa inovação. Era mais um esclarecimento. Obrigado, vereador. Assim, tem várias ações. Uma primeira ação de manter as pessoas que são formadas no Estado do Espírito Santo, o senhor tem razão. A gente perde muita gente fora do país e nós perdemos muitas pessoas para fora do Estado. O CEPID, na verdade, se a gente observar, é uma maneira da gente manter as pessoas bem formadas no nosso Estado, principalmente pesquisadores. Se você monta vários CEPIDs, se você cria vários polos de inovação, se você cria um parque tecnológico, né, com centro de inovação, você consegue atrair pessoas de alto nível, né, de formação nessas áreas tecnológicas, que são áreas, né, importantes para nós. No Espírito Santo, por exemplo, é bem desenvolvido na área de TIC, Tecnologia da Inovação e da Comunicação. Então, o formato é esse. O outro formato é a questão da Lei de Inovação. A Lei de Inovação e o Fundo de Inovação, ele tem uma indicação para que a gente possa desenvolver atividades, principalmente na microempresa. O senhor deve estar acompanhando aí o Nova Empresa, que são quase 40 bilhões, aliás, né, bilhões, né, de investimento na área de ciência, tecnologia e inovação. E a área de inovação é uma área, né, como o Inova Empresa, o Inova Microempresa, o Inova Agro, que são áreas que estão recebendo muitos recursos na área de inovação no Brasil, de um modo geral, mas também no Espírito Santo. A questão maior, vereador, é a questão da competitividade, né? Nós acredito, né, isso é opinião minha, sem uma avaliação mais detalhada, mas o que a gente precisa crescer em competitividade. A gente precisa um Estado mais competitivo, né? Um município mais competitivo. E nessa área da competitividade,
é que vem todos esses investimentos na área de inovação. Principalmente que todo mundo agora, o país está sendo né, a indústria caiu muito, mas caiu porque não tem competitividade. Se a gente investir na competitividade, a gente vai conseguir fazer essa transformação. Mesmo na Europa, né, a gente pega, por exemplo, lá a Alemanha, se está na situação que está, porque investiu muito na indústria, ou seja, não permitiu que a indústria, né, reduzisse. O próprio Estados Unidos, né, que muitas indústrias tinham saído, principalmente para a China, a informação que a gente tem é que elas estão retornando, ou seja, a industrialização e melhorando a competitividade, né, de um país, de uma cidade. O nosso estado, você vê, nós temos o PROED, que é um programa, né, estratégico para o governo, mas ele trata de quê? De competitividade, ou seja, nós queremos um estado mais competitivo naquilo que nós fazemos. Sei lá, produzir café. Né? Nós melhoramos muito a nossa competitividade no café. Produzimos lá um dos maiores produtores de café, mais de 12 milhões de sacos de café. Né? O que está faltando, no caso do café, na minha opinião, é exatamente a gente investir em inovação. Ou seja, transformar a saca de café num picolé, num sachê, num produto e que você possa desenvolver as atividades. Vamos olhar a China. Né? A China assim, é uma situação diferente, mas a questão da competitividade está sendo colocada. Então, inovação e tudo isso que o senhor disse, na minha opinião, tem a ver com os investimentos na inovação para transformar em negócio, porque o Brasil faz bem ciência, também na minha opinião. Ele não consegue transformar a ciência em negócio. É aí que entra a inovação. Só completando aqui a pergunta, presidente, fico com raiva de mim não, mas ele fez uma exclamação muito importante. A gente se preocupa muito, porque a área tecnológica ela é uma área restrita. A gente costuma dizer o seguinte, quem tem uma base de ensinamento melhor, consegue chegar com mais peso. Por isso que existem as cotas, né, que a gente é muito polêmico, mas a gente entende como é que funcionam as cotas. Secretário, como que poderia transformar esse trabalho importantíssimo que o Centro Tecnológico tem hoje no nosso Estado, com uma parceria com a educação pública? Hoje, recentemente, que o presidente levou... Posso falar? Só um minutinho, presidente. Recentemente, no começo do nosso mandato, o presidente levou a gente para conversar com o secretário de Educação, e eu questionava muito o secretário de Educação o seguinte, por que esse investimento tanto em educação rural, e investimento quase zero na área de ciência tecnológica, entendeu? Que é onde a gente consegue crescer a mente dos nossos jovens para que eles possam chegar forte num processo seletivo. Então, assim, acho que a gente poderia fazer essa parceria, entendeu? O programa Nossa Bolsa trabalha nessa perspectiva, a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia trabalha dessa perspectiva. Nós temos um programa na nossa fundação que é PIBIC Júnior, que é um programa de iniciação científica júnior. Nós temos grupos de alunos participando do PIBIC Júnior, são alunos de escola pública, que tem uma bolsa de 1 ano, exatamente para pegar o gosto pela ciência. Né? E o senhor tem razão, se a gente quer transformar o nosso país, o negócio é educação, ciência e tecnologia. E é necessário que a gente traga essas pessoas da escola pública para participar desse movimento. Obrigado, secretário, e desculpa, presidente. Vereador Erildo Denadari. Vamos mais uma vez reafirmar com os vereadores o tempo regimental de 3 minutos, não regimental, mas acordado entre os vereadores para elaboração e explanação aí da pergunta ou questionamento. Boa noite, secretário Jadir Pella. Queria saudar a mesa, professor Marcos Bruno, os colegas vereadores, né, e as pessoas que estão nos assistindo. Jadir, você falou a respeito da formação inicial e continuada, né? Uhum. O que eu queria te questionar é em relação a muitos profissionais, mesmo que não seja na área da ciência e tecnologia ainda, né? Uhum. Mas são profissionais da área da educação que tem esse trabalho de sair do Brasil, ir para outros, né, com essa questão do Mercosul, do convênio com o Mercosul. Essas pessoas tentam se aprimorar e vão buscar a formação em outros países, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, principalmente o mestrado e doutorado. Uhum.
E eu queria que você falasse sobre isso. Eu sei que tem um processo tramitando na Assembleia, parece que foi até aprovado já, né? Depende agora do governador. Porque essas pessoas, elas investem na formação, né? Você sabe que é muito complexo hoje você conseguir fazer um mestrado ou um doutorado na universidade pública. São pouquíssimas vagas, é um processo complexo. E essas pessoas investem na formação, depois tem a convalidação, né? E aí tem aquela dificuldade de conseguir ter o registro do estudo realizado, porque tem um processo de convalidação que também acontece na Universidade Federal, que limita o número de vagas para convalidar, né? Sim. Então, eu sei que todo esse processo tem a ver com a Vossa Excelência. Eu gostaria de perguntar qual a sua opinião e o que você poderia fazer até para que esse processo, que está em curso, né, e bastante importante para a formação, pudesse se efetivar na prática sem passar pela convalidação. Eu queria saber a sua opinião sobre esse tema. Esse é um tema polêmico, vereador, que realmente é uma questão que a gente precisa tratar, entender o mundo acadêmico, né? O mundo acadêmico é cruel em alguns aspectos, principalmente nessa questão da formação de mestres, doutores. E o que é assim, eu sou favorável, tenho muitos amigos meus do Instituto Federal que participam desses programas de mestrado, doutorado, principalmente no Paraguai, no Chile, na Argentina, né? São países do Mercosul, né? Então, assim, eu sou favorável por conta exatamente daquilo que o senhor disse, das vagas. Ou seja, nós temos poucas vagas ofertadas nas universidades públicas brasileiras e, por conta disso, as pessoas buscam outra opção. Aí, como eu falei, a questão é polêmica, é necessário que a gente trabalhe, principalmente a nossa bancada, deputado estadual e deputado federal, para uma mudança de legislação, entendeu? Como eu falei, eu sou favorável, mas quando, por exemplo, um servidor público federal que passa por um processo dele, ele recebe o título, a sua instituição lhe concede, né, os benefícios do mestrado e doutorado. Quando isso bate nos órgãos de controle, eles mandam voltar e devolver. Então, mesmo convalidado sem problema nenhum, né? Eu estou falando quando não é convalidado, que é uma possibilidade que a instituição tem de fazer um interna corpore, ou seja, uma aceitação interna daquele projeto, né? Agora, os cursos já são convalidados? Não, esse já acerta. Acho que a saída para nós nessa área, vereador, é a gente fazer um trabalho na legislação, porque eu conheço uma instituição que fez isso e ela só conseguiu manter em pé esse projeto por 1 ano, né? Depois o próprio Tribunal de Contas decidiu, volta, porque vocês têm que convalidar, porque é a legislação. Mas, repito, as pessoas têm o direito de buscar e lutar por essa convalidação. Você acha que passando a convalidação na Assembleia, né, acabando com a convalidação, você acha que é possível efetivar isso na prática sem o governo federal ter aprovado ainda? Governo, assim, se for uma instituição estadual, possível. A gente só precisa combinar com os órgãos de controle. Porque tramita no Congresso ainda uma proposta. Tramita no Congresso, sim. Então, esse é o esforço maior que a gente deve buscar nesse momento. E a nível municipal, você acha que se aprovar alguma coisa... Não, eu acho que tem um problema da legislação nacional. Tá, joia. Obrigado. Essas foram as palavras do senhor secretário Jadir José Pella, secretário estadual de Ciência e Tecnologia. E eu solicito agora ao secretário que faça as suas considerações finais. Vereadora Amarildo Araújo. Senhor secretário, mesa diretora, senhores vereadores, público presente, Jadir, quero lembrar, Jadir, que o IFES veio para Cariacica pelas suas mãos, né? Acho que você esqueceu de fazer essa referência, né? Foi uma luta, tinha uma força escrita para outro lugar, né? E não vinha para Cariacica, para um outro município. A gente foi lá em Brasília e pediu para, no dia 24 de junho, de 6 anos atrás. Foi no dia 24 de junho, viu? No aniversário da cidade. Isso. Então, assim, um grande momento para Cariacica, né?
Eu queria, Jadir, agradecer as suas palavras, a sua reflexão. Eu acho que você trouxe uma grande explanação para a gente, muitas coisas que estavam ocultas, a gente acaba aprendendo aqui hoje. Eu sou muito pouco informado sobre essa tecnologia, mas hoje a aula que o senhor deu aqui, junto com o vereador César, que fez uma grande explanação com o senhor, isso faz a gente pensar um pouco mais, né? Agradeço a sua presença, em nome do PSB de Cariacica, em nome do vereador Bi, e em nome dos militantes do partido que estão, e dizer que a Câmara está aberta para o senhor. Eu acho que a gente deveria marcar mais vezes para fazer a explanação, e simplesmente sobre o CEPED que vem para Cariacica, né? Que vem pelas suas mãos, e onde nós recebemos com muito orgulho. E depois, Jadir, eu queria pedir que o senhor desse uma explanada sobre o CEPED, entendeu? Que ele pudesse, com mais tempo, falar sobre ele, entendeu? E desde já agradeço ao senhor, entendeu? Vereador, posso vir aqui e falar só sobre o CEPID? CEPID. Só dos laboratórios, equipamentos, quais são as pesquisas, quais são as áreas, né? Por conta do tempo, a gente fez uma explanação geral, mas eu me coloco à disposição para um segundo momento. Vir aqui. E bem lembrado, né? O Instituto Federal, hoje, antigamente o Cefet, que foi escola técnica, havia uma decisão, nós temos 3 IFES, hoje IFES, para 3 municípios no Espírito Santo. Um já tinha definido para São Mateus, o outro já tinha uma definição para Cachoeiro, e sobrou um para Grande Vitória, né? E a gente tinha um outro encaminhamento, e a gente foi lá em Brasília e falou, não, tem que ser Cariacica. Você sustenta? Falei, sustento. Aí liguei para o prefeito e falei, ó, o IFES é de Cariacica. Ele falou, posso anunciar? Eu falei, não pode anunciar, porque deixa sair amanhã no Diário Oficial. Só vai anunciar o dia que sair no Diário Oficial. Então, obrigado por essa lembrança. Obrigado, senhor. Mais uma vez aqui, repetindo, a Câmara Municipal de Cariacica agradece as palavras do senhor secretário Jadir José Pella, secretário do Estado de Ciência e Tecnologia, e agora sim, convido o senhor secretário para que faça suas considerações finais. Regimentalmente dos 3 minutos. Presidente, muito obrigado, os meus amigos vereadores, né, a turma do PSB, né, obrigado pela presença e as pessoas que estão nos assistindo, o César que esteve aqui, né, tratando desse assunto, né, César, né, vereador, tão importante. Eu queria dizer que eu acredito, assim, acho que ninguém consegue me tirar isso da cabeça, que o nosso mundo é da educação, entendeu? Não tem uma outra saída para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso município, é investir na educação. A educação traz ciência, a educação traz tecnologia, a educação traz inovação, a educação você diminui a criminalidade, a educação você melhora o ambiente, né, a limpeza da cidade. Ninguém vai jogar uma geladeira num córrego, né, por conta de que tem uma boa formação. Então, eu acredito na educação. Eu estou, né, trabalhando principalmente na questão da educação tecnológica, que é, na minha opinião, como eu falei anteriormente, o nosso mundo é educação, ciência, tecnologia e inovação. É só olhar os outros países. Vai lá na Coreia, como é que eles fizeram a transformação daquele país? Educação, ciência, tecnologia e inovação, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade, presidente. E me coloco aqui à disposição quantas vezes for necessário, principalmente, né, por ser de Cariacica, né, aqui do município, vim do interior, moro aqui, assim, a família, né, eu trabalho aqui, eu sou do Instituto Federal há mais de 36 anos, mas convivo, né, com as famílias aqui desde 1964. Lógico, eu cheguei aqui bem pequenininho, viu, gente? Né? Desde 1964, me lembro das coisas que existiam aqui, por exemplo, antes de ser Câmara, né, na Expedito Garcia, quando era barro, né, aquelas poças de lama, não sei se o Hélito é da época, que o poste era de madeira e com aqueles 2 fiozinhos assim, né, e aí por aí afora. Eu acho que o Hélito é dinossauro também aqui, né? Essa época, não que eu seja dinossauro, viu, mas eu me lembro muito bem e vejo isso com muita alegria de ter a oportunidade de vir aqui conversar com os senhores dos projetos do governo, mas na minha lembrança que eu tenho aqui de Cariacica. Muito obrigado por essa oportunidade.
A Câmara Municipal de Cariacica agradece o senhor secretário Jadir José Pella, secretário do Estado de Ciência e Tecnologia. Eu convido o vereador César Lucas e o vereador Sérgio Camilo para que acompanhem o secretário até o auditório da Câmara Municipal. Vamos aqui dar início à hora dos oradores, seguindo a ordem dos inscritos. O vereador Ângelo César Lucas fará uso da palavra para o tempo regimental de 15 minutos. Uma boa noite à mesa, em nome do nosso presidente Marcos Bruno, aos meus amigos, meus pares, vereadores. A nossa galeria aí hoje, em nome do César, meu xará, né? Ganhei bastante voto falando que eu era o professor César, o pessoal votou nele, achando que votou nele, votou em mim, né? Me ajudou a chegar nessa casa. Subo essa tribuna hoje ao pessoal da TV Web, que não está nos assistindo, né? A TV Assembleia. Subo essa tribuna hoje para fazer uso, primeiramente, falar sobre o nosso professor que esteve aqui, né, agora, o professor Jadir, muito importante para o nosso município. Vamos ter agora também um Cefet estadual, né, mais ou menos dizendo assim, porque nós sabemos que, infelizmente, a faculdade, a UFES, a Escola Técnica, ela tem sido usada para um poder aquisitivo maior, né, que é aqueles que se preparam melhor nas escolas particulares, aqueles que têm mais condições. Então é importantíssimo, o vereador Amarildo, você conceder essa tribuna livre aqui, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do trabalho tão importante, que é um trabalho tecnológico, de ciência, que a gente acredita muito, o secretário está aqui presente ainda para ouvir isso, a gente acredita muito na educação, eu como professor também, e essa Casa de Leis, vários professores aqui, né, como vereador, mas também faço uso para dizer que fiquei muito feliz hoje do café da manhã, que fui convidado, quando a gente viu os servidores, o sorriso no rosto dos servidores, com a preocupação do emprego, né? Que a gente viu hoje aqui o prefeito, juntamente com os vereadores, totalmente unido, junto com a casa. E a felicidade desses servidores, porque cada servidor desse, senhor presidente, estava numa incerteza, como que seria a segunda-feira deles. Então hoje, os vereadores estão de parabéns, junto com o nosso prefeito, que nessa casa, quarta-feira, a gente deve aprovar a renovação desses contratos, né? E que a gente que eles possam viver mais tranquilos, se preparando para que quando chegar a hora de perder, né, o contrato, eles já possam estar nesse mundo hoje tão competitivo que é o mundo hoje do trabalho. Também queria parabenizar a nossa festa da cidade nessa semana, né? Não tive lá sexta-feira, mas os vereadores já disseram que a abertura foi uma coisa muito bonita, né? E hoje nós temos a Cassiane, né? Área evangélica, e nós estamos felizes por 123 anos da nossa cidade. E essa semana, se Deus quiser, vou participar dessa atividade. Estamos participando durante
desde quinta-feira, das inaugurações que o prefeito tem feito. E queria parabenizar mesmo a cidade, a gente tem orgulho de ser cariaciquense. Tá bom? Obrigado, presidente. Palavras do vereador Ângelo César Lucas. Agora a vereadora Jaqueline Moraes. Quero, em primeiro lugar, desejar uma boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do nosso primeiro secretário, nosso segundo secretário, Robertinho Amorim, e nosso presidente, Marcos Bruno. Quero cumprimentar com boa noite todos os nobres colegas vereadores, na pessoa do vereador Zéias. E também cumprimentar o nosso palestrante aqui da Tribuna Livre, Jadir José Pella, na pessoa do professor, posso dizer meu professor que deu aula para mim, professor César, no qual eu admiro muito, grande liderança no nosso município, no qual tenho grande estima e grande orgulho de dizer que aprendi muito nas suas aulas criativas ali no Colégio Campo Grande. Quero iniciar minha fala fazendo algumas reflexões a respeito de algo que tem acontecido. É muito importante quando essa casa, que nós como vereadores usamos a tribuna para debatermos projetos de leis, projetos autorizativos, indicações, como é o papel de cada um de nós. Mas temos também que nos preocupar administrativamente. E aí, caro colega Juscelino, muitas vezes eu me pergunto como que tem que ser o papel real do legislador. Porque aqui a maioria tem formação cristã, e eu, como desde a minha adolescência na igreja, adquiri um papel apaziguador, nobre colega Oséias. Um papel de pessoa que vê algumas situações e tenta contornar, porque é assim que eu aprendi Itamar Freire, na igreja. E a igreja traz essa marca, deixa essa marca na gente, Messias Donato, pastor Messias, que lida com ovelhas, assim como eu também lido, e muitas vezes sou solicitada a aconselhar pessoas para que as coisas não tomem um rumo maior. Muitas vezes sou solicitada na igreja pelo meu pastor, Paulo Gomes, para contornar situações. E nesses meus 21 anos de evangélica, foi isso que eu aprendi. E tento a todo momento aplicar isso na minha vida diária. E vim para o legislativo aplicando isso também. Só que muitas vezes eu penso e tenho me deparado com situações que acho que isso não funciona. Nobre colega Oséias, estou sendo procurada nos últimos dias por ex-servidores dessa casa, que me perguntam, 6 meses se passaram e eu não recebi rescisão de contrato. Tive algumas vezes com o presidente vem falando algumas questões financeiras da casa, e isso a gente vem apaziguando e vem contornando. Só que, andar nos corredores dessa casa e ouvir de funcionários que as rescisões não estão sendo pagas, que algumas coisas estão prejudicadas com relação à finança, porque o ex-presidente dessa casa deixou a casa em situação problemática financeiramente. Ouvi dizer da nobre assessoria do nosso nobre presidente de que
Infelizmente, não tem dinheiro para pagar algumas rescisões, porque tem que enxugar, porque tem que fazer uma coisa e outra. E tenho ouvido coisas do tipo, devolveu o dinheiro que era para pagar rescisões. Essa Casa de Leis, na gestão passada, coisa que nunca houve no município de Cariacica, e está aqui a vereadora Ilma, que é da gestão passada, Robinho já foi embora, Robertinho Amorim, devolveu quase 300 mil para os cofres públicos do município. Devolveu sim. Devolveu porque foi economizado. Os vereadores do passado, juntamente com o presidente, economizaram e devolveram. Não há margem de 70% que a lei diz que tem que gastar com folha de pagamento. A margem de 30% de custeio que foi economizado e foi devolvido. E funcionários atuais dessa casa, servidores atuais dessa casa, vêm dizendo que fizeram média devolvendo para executivo e não pagou rescisão. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira porque o dinheiro que foi devolvido para o executivo é dinheiro que pode ser investido, quase 300 mil, na educação, na saúde, porque os vereadores do passado ajudaram o presidente a economizar. Agora, eu não sei os nobres colegas vereadores, e hoje, nosso presidente está aqui, ele é presidente até o ano que vem, podendo ser reeleito, ou qualquer um aqui pode sentar nessa cadeira como presidente, nenhum desses vereadores, ou presidente, nenhum desses vereadores, ao meu ver, vai admitir, Celso, que um assessor seja exonerado no dia 1º de dezembro, ou vão? Eu sou inexperiente. Eu não tenho experiência nenhuma. Eu sou neném na legislação. O pouco que eu entendo, qual vereador que vai permitir que seu assessor seja exonerado dia 1º de dezembro para receber a rescisão dia 31? Ou isso não fica para a gestão que assume? Marco Egídio tem 35 anos de casa. Você, de repente, pode me responder isso melhor. Porque eu não sei. Pelo que eu entendo, tem que ser o primeiro ato de quem assume. E esse foi o ato do nosso atual presidente. Infelizmente, quando a gente anda pela cidade, nos corredores e na Rádio Corredor, infelizmente, ouve-se, nobre líder Wellington, uma história muito triste. Burburinhos na cidade de coisas que já aconteceram no passado nessa casa. E eu faço parte dessa mesa. E me preocupa muito ouvir certos burburinhos, certas coisas que envolvem essa casa, que podemos ter uma novela triste como já tivemos no passado. E isso tem sido falado nos botequins da cidade. Isso tem sido falado nos corredores da cidade. Isso tem sido falado de um grupo, mas quando se fala grupo, muitas vezes envolve a todo mundo. E aí, nobre presidente, eu hoje liguei para Vossa Excelência às 9 horas da manhã e marquei uma agenda para as 16 e não fui atendido. O senhor falou que estaria no gabinete, no anexo, eu fiquei lá esperando, cheguei 3 horas da tarde. E depois o senhor falou assim, eu estou comendo um pãozinho aqui na padaria e já estou indo para a Câmara, eu te ligo. Eu estou esperando a ligação até agora. Porque eu gostaria, vou ficar mais. Pode responder, se quiser responder no microfone, pode responder no microfone. E vou ficar mais. Não tem problema, ficarei. Ou nem precisarei falar. Porque essa tribuna me dá o direito de falar para Vossa Excelência o que eu queria falar pessoalmente. Mas como Vossa Excelência não atendeu o telefone, não me atendeu, falou que estaria comendo um pãozinho e que daqui a pouco estaria aqui me atendendo e não me retornou a ligação. Uma falta de respeito com o vereador, nobre presidente. Uma falta de respeito. E aí, eu quero pedir ao nobre presidente, se a sua assessoria ou qualquer pessoa dessa casa estão sendo orientados a
dizer que o problema da finança, que o problema dos problemas da Câmara Administrativa tem desrespeito ao ex-presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência, se diz respeito ao ex-presidente, que Vossa Excelência faça o que lhe é de direito. Temos o Tribunal de Contas, temos o Ministério Público, com vídeos. Convide está aqui. Convide está aqui para quem tiver que pagar, pagar. Porque se tem algo errado do passado, tem que pagar. Quem quer que seja, tem que pagar. Porque no futuro não vai ser diferente com o senhor. O Tribunal de Contas está aí a todo momento. Essa semana respondemos vários questionamentos. Contratamos advogados. E essa casa abriu, como vai abrir para o senhor também, na hora de aprovar suas contas. E lá está o órgão competente para isso. Agora que seja falar da verdade. Porque de rescisão de contrato é 3,4% da folha. 3,4% da folha. Então, 3% não vai prejudicar um orçamento de 70% do 10º. Se tem outros problemas, a mesa nunca foi convidada a participar de uma discussão e do debate no qual eu falei tete a tete com Vossa Excelência. E aí, nobre vereador Oséias, é nisso que me encaixa quando eu penso, será que eu tenho que continuar sendo o que eu sou na igreja? Ou na sociedade, na minha comunidade, apaziguadora, sempre contornando situação, 6 meses contornando essa situação e ouvindo isso nos corredores dessa casa. E hoje, eu resolvi dar um basta. Dar um basta de ouvir calado. Porque, infelizmente, a minha família sofre com esse tipo de comentário. O meu mandato sofre. A minha assessoria está aí, sofre. Porque trabalharam muito na gestão passada. A maioria dos assessores que eu tenho hoje estava aqui no passado. E sofrem quando andam nesses corredores ouvindo esse tipo de coisas. Que seja falada a verdade. Uma boa noite a todos. Vereador Oséias Lopes. Quero iniciar minha fala saudando a mesa diretora, né, através do nosso presidente, Marcos Bruno. Quero saudar também os nobres vereadores, nobres pares que aqui se encontram. Quero saudar também todo o público presente, assessores, funcionários dessa casa, lideranças que nos assiste pela TV Web e TV Assembleia. Venho aqui, senhores vereadores, falar um pouco, né, daquilo que sinto no dia a dia que a gente está participando desta casa. Quero começar a falar do ato que houve pela manhã e quero aqui enaltecer, né, a atitude desta casa, porque acredito na renovação, na prorrogação dos contratos dos servidores, porque nós, no dia a dia, como representantes desta casa, nós estávamos ouvindo aí o sofrimento de tantas pessoas que nos procuravam, dizendo que estava se encerrando o contrato e como é que ia se fazer. Apesar de que, estou falando pessoalmente que acho que este não é o melhor caminho, que penso comigo que seria mesmo, quem sabe, uma terceirização, mas nós entendemos, né, que este era o caminho viável para este momento. E assim foi o feito. E a gente viu, como já foi falado aqui, da vibração
daqueles funcionários que vão ter o seu contrato prorrogado por mais um tempo e o alívio que é para todos. Quero refletir também, vereadora Ilma, de amanhã, estou esperançoso para aquela visita com a CESAM, porque em nossa região, nós temos, acredito que Vossa Senhoria deve vir falar aqui, mas estamos esperançosos, porque eu acredito muito que nós vamos ter o resultado que esperamos. Mas vale ressaltar aqui, queria até fazer um pedido antecipadamente, para que a gente fosse na nossa região, porque ainda, vou dizer, ainda tem muitas nascentes nascendo dos PVs da CESAM lá. É a nossa esperança. Quero falar também do secretário de Ciência e Tecnologia que aqui esteve. Não o vim perguntar, mas quero assim até parabenizar, porque eu sou testemunha do belíssimo trabalho que está realizando no município, inclusive na nossa região, formando-os ali, pedreiros, formando eletricistas, formando principalmente costureiras. Belíssimo trabalho. Então nós estamos aqui mesmo parabenizar. E estamos também, assim como o vereador Carmilo fez, e até enalteço o vereador, estou também com minha assessoria, elaborando um pedido também de informação, e quero convidar os membros da Comissão de Meio Ambiente, que nós vamos estar em breve protocolando um pedido de informação sobre o serviço prestado pela marca ambiental no município. Então quero pedir, depois nós vamos sentar, vamos estar conversando, para a gente pegar assinaturas, vereador Jocelino, vereador Joel Perovano, porque nós vamos estar, obrigado vereador, nós vamos estar protocolando, porque penso comigo, existe muitas coisas, vereadora Jaqueline, que nós, como os legisladores, o povo nos cobra, e cabe a nós dar a resposta. Nós aqui somos 19, mas nós representamos aqui mais de 200 mil pessoas. Mais. Então, somos nós aqui o porta-voz. E esperamos que nenhum de nós fuja. Cada um com a sua forma de fazer política, como eu já disse para o Celso, cada um com o seu jeito de fazer o seu mandato. Mas nós temos esse compromisso. E esperamos que aquilo, só um minutinho, com aquilo que pregamos nas nossas campanhas, que Deus nos ajudasse a cumprir aqui. Conceda a palavra ao nobre vereador. Vereador Oséias, parabéns pelo seu pronunciamento. E quero deixar bem claro aqui hoje e deixar um convite. Amanhã, às 16 horas, nós vamos ter aqui um encontro com o secretário Elinho para discutir alguns assuntos relacionados ao cemitério, algumas leis, e todos os vereadores estão convidados. Se não puder vir, mande um assessor para acompanhar, tirando as dúvidas, até fazendo as nossas colocações também, né, vereador Ilma? Com certeza, então, todos estão convidados às 16 horas amanhã. Obrigado. Então, só para encerrar minha fala, nobre presidente, quero aqui também enaltecer que muitas vezes a gente fala dos vereadores, fala do trabalho dos vereadores, e às vezes, vereador Ilma, vereador Irildo, nós esquecemos muitas vezes, cabe até a mim mesmo, da gente reconhecer o belo trabalho que faz a assessoria de gabinete dos vereadores. Então, quero aqui, para encerrar minha fala, porque quem somos nós se não fôssemos as nossas assessorias? Que muitas vezes a gente precisa de alguém para nos representar, precisa de alguém para nos instruir e muitas vezes nos ensina o caminho a seguir. Então quero aqui agradecer a todas as assessorias. Meu muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Ilma Crisóstomo.
Senhor presidente, senhores vereadores, lideranças aqui presentes. Senhor presidente, hoje nós presenciamos aqui uma fala da vereadora Jaqueline que nos preocupa. Eu até disse para o nobre vereador que isso é briga de peixe grande. Presidente e vice-presidente. Briga de peixe grande. Ainda bem que eu não estou na mesa. Briga de poder. Eu acho que essa Casa de Leis tem que dialogar mais. Tem que conversar mais antes de vir para essa tribuna fazer algum tipo de pronunciamento, porque hoje nós estamos pela TV Web, pela TV Assembleia, e alguns pronunciamentos que levam a essa casa, nós sabemos aonde leva. E aqui não tem ninguém neném, não. Aqui tem pessoas sábias. Aqui nós viemos de uma formação. Nós sabemos que uma ação provoca uma outra reação e daí desencandeia. Mas quando fala-se de coisas do passado, alerta também para outras coisas que podem acontecer no presente. E o Ministério Público é logo ali. E certos tipos de conversas dessas é bom ser evitado e ser tratado lá embaixo. Eu acho que nós somos em 19 vereadores, nós temos que ter sabedoria daquilo que vamos fazer. Isso eu estou falando tanto para o presidente quanto para a vereadora Jaqueline, para todos dois, para evitar chegar até onde chegou. E quando a vereadora Jaqueline coloca aqui e fala de reuniões de grupo, eu quero dizer, vereadora, que nós, eu, a vereadora Jaqueline, o vereador Robinho Pimentão e o vereador Jocelino, saímos de uma conversa ali onde fomos visitar as áreas onde será construído o centro tecnológico. Dali nós almoçamos, conversamos coisas boas, participamos de um dia alegre, visitamos um lugar que eu nunca fui. E no dia seguinte, eu vim aqui para essa Casa de Leis, na reunião da Comissão de Justiça. E na reunião de Comissão de Justiça, o vereador Camilo me ligou. E eu estava aqui nesta reunião, junto com o vereador Zéias, junto com o Bi, junto com o assessor da vereadora Jaqueline, que ela não estava, o Marco Egídio, e 2 advogados. E eu não escondia onde eu ia. Quando o vereador Sérgio Camilo me ligou, me convidando para ir até o prefeito tratar de um assunto de importância da saúde, que dizia respeito a mim e a ele. E chegando nessa reunião, lá estava o secretário com o prefeito. Às 12 minutos para as 18 horas, nós entramos e eu ainda falei com o prefeito, tenho que voltar rápido, porque se não voltarmos rápido para essa sessão, nós estaremos correndo risco de cair a sessão por falta de assinatura no parecer que havíamos dado no projeto de lei. E quando eu entrei no plenário dessa casa, aliás, na sala de vereadores, houve vereadores que estavam conversando e vieram a mim perguntar se eu havia deixado alguns cargos lá, pensando que eu estava conversando com o prefeito em relação a cargos. E eu só quero dizer aqui para essa casa, para todos os vereadores, que eu não saio daqui para ir em prefeitura negociar cargos. Que fique bem claro para quem teceu esse comentário. Eu nunca saí, o meu mandato passado, eu estive 3 anos aqui, e eu aponto e peço que possa fazer qualquer tipo de investigação se eu tive algum cargo na prefeitura, no ex-prefeito. Hoje o prefeito deu 2 cargos comissionados, estão trabalhando na Secretaria de Serviço Urbano. E eu não fico na porta do prefeito batendo.
pedindo cargo, não. O que nós fomos conversar lá foi um assunto sério. Tivemos reunião com o secretário de Saúde, e aí veio uma conversa que estava eu e mais 4 vereadores. E no dia seguinte, o líder do prefeito me convidou como presidente da Comissão de Justiça. E eu, o vereador Camilo, como relator, não chamamos o vereador Itamar, porque sabíamos que ele estava trabalhando. Mas ele ficou ciente do acontecido, junto com o líder da casa e o presidente da casa. E lá o prefeito colocou, e nós colocamos para ele que já havíamos falado dos problemas da saúde, dos contratos temporários, dos contratos dos garis da limpeza pública. E eu lá, junto com esses 4 vereadores, sugerimos que fosse chamada a Câmara Municipal. Porque este era um problema da Câmara. Porque todos nós, vereadores, estamos sofrendo quando somos achincoalhados nas ruas pelos servidores, e já foi criado até um site onde fala um Face do ACS Oriente, que cobra a posição dos vereadores em relação aos contratos. E esses contratos temporários estão aqui hoje, olhando aqui o tempo todo com o Marco Egídio, para ver a mensagem que o prefeito mandou. O ano passado a mensagem foi além daquilo que nós esperávamos. A Câmara Municipal aprovou 12 meses, dando prorrogação para mais 12. Este ano o prefeito pede 6 meses. É o tempo que ele pede, que pode dar direito sim à prorrogação, mas nós podemos também emendar o projeto, e ele deixou bem claro que nós podemos fazer isso. E isso foi às claras, não foi dentro de 4 paredes negociando nada, não. Porque eu ainda citei para ele que cada vereador dessa Casa de Leis pode sair dentro das suas bases, dentro das unidades de saúde, e anotar o nome dos servidores. E hoje vários servidores me ligaram. E pela manhã, hoje pela manhã, quase toda a Câmara estava lá no pátio da Secretaria de Serviço Urbano, encabeçado pelo presidente dessa casa, pelo líder e pela Comissão de Justiça. E os demais vereadores tiveram autoridade de falar. Não estive ali presente porque passei a noite com meu filho que não estava bem de saúde. E não foi nada escondido. Mas na reunião, onde o prefeito mandou chamar todos os vereadores, alguns vereadores faltaram, acho que só uns 14 vereadores compareceram. E hoje, por incrível que pareça, eu recebi uma ligação do jornal de A Gazeta, questionando sobre o Ministério Público que poderia estar cobrando a ação dessa casa. E eu disse para a Gazeta agora à tarde, se não aprovarmos esse projeto até quarta-feira, a saúde para, a limpeza pode parar. Mas olhando aqui e vi que esses servidores já estão da limpeza pública trabalhando sem contrato, com prorrogação desde fevereiro. E não deu tempo do prefeito fazer a contratação desta empresa que será terceirizada. Então eu não posso admitir, nem posso engolir, que alguém ou algum, quem for, ligue para a Gazeta para tentar colocar sombras na cabeça dos repórteres em relação à aprovação desses cargos, porque aqui não tem ninguém negociando cargo com o prefeito, não. Se tem alguém inchado, se tem alguém com raiva disso, é que está fazendo dessa forma. Porque não tem perfil desta maneira. Eu quero deixar bem claro para os senhores vereadores. Em relação, vereador Zéias, ao questionamento da marca, tem que fazer sim. Tem que fazer pedido de informação, porque hoje o vereador Sérgio Camilo fez pedido de informação da SVA. Já foi pedido aqui da Cerdel. O Partido do Trabalhador, acho que todos os vereadores já fizeram vários requerimentos. E são prerrogativas nossas de fazer pedidos e informações. Eu acho que todo vereador tem direito a isso. E nós temos que fazer sim, porque nós somos fiscalizadores do município. Senhor presidente, que eu aproveito meu tempo para dizer que amanhã, com a audiência pública que nós faremos, com a visita aos bairros, acabou de confirmar aqui agora a Vanusa.
É um trabalho grande dessa Casa de Leis. Nós questionamos a semana passada na audiência pública, e eu já quero deixar aqui encaminhado para amanhã, quando sairmos aqui do pátio da Câmara, quem quiser, os 19 vereadores, que nós já façamos um traçado para que não percamos tempo amanhã na caminhada. É a pena que o seu Pedro não está, mas eu acho que ele tem grande interesse de estar acompanhando. Eu peço à bancada dos vereadores que façam contato com ele, para que nós possamos já traçar a caminhada junto à CESAM, para que nós não percamos tempo durante o dia, e não temos horário para voltar. Porque falar da CESAM, questionar os problemas e não fizermos o que tem que fazer, nós vamos ficar aqui nessa casa batendo na tecla. E lá na minha região, eu faço questão de levar a CESAM, como nós sabemos que várias tampas e buracos estão abertos, e nós precisamos de urgência na tapagem desses buracos da CESAM e na rede de esgoto. Mas, senhor presidente, eu faço aqui uma fala sobre o futuro da área do antigo Clube Nacional. Foi espalhado esse papel no bairro, através do vereador Celso Andreon. E aqui ele coloca vários textos. Desde o início do nosso mandato, temos recebido inúmeras queixas quanto à situação do abandono do clube. E no dia 5 de fevereiro estivemos reunidos com o padre Theo, paróquio da cidade, juntamente com o prefeito Juninho, onde o Clube Nacional, entre os pontos de pauta. Além disso, o núcleo de zeladoria do nosso mandato do bairro São Francisco também aborda o tema em suas frequentes reuniões e nos diálogos com a comunidade. Hoje eu recebi várias ligações, vereador Celso Andreon, inclusive das pessoas que moram dentro daquela área, e me disseram que não conhece Vossa Senhoria. Seria bom que o senhor andasse lá. E aqui no final, fala aqui que no mandato tem buscado permanentemente por informações que visam responder aos questionamentos que vem recebendo. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, estão previstos para o local a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, e uma quadra poliesportiva. A obra será custeada pelo governo federal dentro do orçamento do PAC 2. O projeto das obras já está em análise pelo governo federal e estaremos de olho acompanhando a evolução deste processo para dar resposta aos anseios dos moradores da região. Senhor presidente, para mim, eu acostumo dizer que informativo como este acaba prejudicando o próprio vereador. Porque lá naquela região, eu tenho 4 assessores que moram no bairro. E lá tem 8 famílias que moram dentro do bairro. E eu já mostrei aqui nessa casa os certificados dados pelo governo anterior. Um governo fajuto, um governo mentiroso, que deu as casas sem ter as casas, sem saber quando que essas casas vão estar prontas. E nós já estivemos ali no Padre Gabriel, e as casas que eram para ter sido contempladas, todos os moradores, não só os 8 dali, como outras pessoas que moram em casas de alto risco, estão sem entrega e sem prazo de entrega. E isso veio do seu governo, do governo do PT, um governo de mentira. E hoje, nós, pelo desprazer, nós temos um secretário de Educação que ocupa a Secretaria de Educação do município, que também vem das raízes, que sabe dos programas do governo federal, que vem com mentiras, que ele pega informações privilegiadas lá de Deus sabe quando que vem essa verba, e espalha esse papel para mostrar que o núcleo de zeladoria, composto por 2 pessoas, que vai lá no bairro, porque é muito fácil pegar 2 ou 3 pessoas em cada bairro e fazer um núcleo de zeladoria. Eu quero ver, é trabalhar e ouvir o povo dia a dia, é estar com a sua casa aberta, é estar com seus portões escancarados, é andar de peito aberto, de cabeça erguida, para o povo de Cariacica, como eu ando de 7 da manhã até o final da tarde, sem se esconder,
sem precisar ficar enganando ninguém com palela, com mentira, com papel que pode ser rasgado. E hoje esse povo me ligou, querendo saber o que vão fazer com essas pessoas. E nem sequer o governo sabe o que responder, porque a verba que veio para construir essas casas não deu para terminar. Agora eu só quero saber o que o prefeito vai fazer indo nessas reuniões como foi lá. Na verdade, foi pego como uma pessoa sem experiência no início do mandato, aonde foi chamado para tomar um café com o padre, e lá colocaram a situação da praça esta que nós temos 370 mil de emendas do governo federal, a qual o governo do PT comeu esse dinheiro. E eu já disse aqui que esse dinheiro foi desviado para ruas que não existem, como Rua Tamarino. E isso foi presenciado por nós aqui nessa casa, e a vereadora Jaqueline coloca aqui bem, de quanto nós falamos no nosso mandato, de quantas coisas nós fizemos no mandato anterior, para hoje algum vereador vir aqui querendo fazer da gente trampolim, sendo que as verbas que vieram, se for mostrar em papel a quantidade de verbas que eu tenho, que veio para o mandato passado, que hoje essas ruas estão sem fazer, no governo do PT. Tudo isso dentro do governo do PT. Então eu quero dizer, senhor presidente, que mentira igual a esta, nós temos que tomar cuidado antes de fazer. Porque ir para dentro de um bairro, espalhar o papel, passando informação de uma secretaria, porque tem o privilégio de ter um irmão secretário. O irmão é secretário de governo. E eu digo aqui que o privilégio tem que ser dado a todos os vereadores. Nós, vereadores, temos que ter informações privilegiadas daquilo que está acontecendo dentro do governo, para que nós saibamos aonde é que vai ser aplicado as verbas. O que é que vem? Se cada vereador que for lá fazer pedido de informação, tem que dar o pedido de informação, vereador Zéias. Tem que destinar para o vereador para ele saber. A casa teria que estar com o secretariado aqui sempre, dizendo o que está fazendo, para que nós possamos não ficar ouvindo aquela placa que está ali no PA do Trevo. Uma placa onde diz, obra inacabada, e eu pergunto, inacabada por quê? Porque o governo anterior foi um governo porqueira, que licitou e que inaugurou aquela obra, mas que não terminou e deixou aquilo ali para o governo hoje assumir a responsabilidade. Mas aqui nessa casa, nós temos que aprender a fazer valer os nossos direitos, direito e dever, dever de cada um. Muito obrigado. Mais ninguém? Não mais havendo nada a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão, convocando sessão ordinária para a próxima quarta-feira em horário regimental.